Olá pessoal, meu nome é Wesley Medeiros, eu sou consultor especializado em licitação pública e venho hoje, segunda-feira, fazer algumas considerações sobre a reportagem que foi ao ar ontem, no domingo, pelo Fantástico. O Fantástico elencou e deu destaque às fraudes nos processos de pregão eletrônico. Primeiramente, eu gostaria muito de explicar a todos que me seguem e a todos interessados em licitação pública que eu, Wesley Medeiros, com 23 anos de experiência em licitação pública, defendo o sistema de pregão eletrônico. Porque não existe corrupção dentro do sistema, existe corrupção fora do sistema. O Fantástico ontem foi um pouco infeliz quando ele fez uma simulação de pregão eletrônico. Ele simplesmente diz que ganha a licitação aquele que oferta o menor preço, mas ele não explicou as fases de um pregão eletrônico. Vamos explicar somente a fase de disputa. As empresas elas cadastram seus preços no sistema eletrônico e em data e hora certa se abre disputa, onde todos os licitantes disputam seus preços, ou seja, eles vão digitando seus menores preços e encaminhando para o sistema. Porém, o pregoeiro, aquele gerente, gestor da administração pública que conduz o pregão, ele conduz esse pregão até determinado ponto, porque a partir daí o sistema, de forma aleatória, iminente ou randômica, como é conhecido, ele assume o pregão. E num fator que vai de 0 segundo a 30 minutos, a qualquer momento, aquele pregão é o quê? É encerrado. O último lance que entra no pregão ganha a licitação. Então, não existe manipulação no sistema feito por um administrador público para dar o quê? Preferência a uma empresa. Então, com isso eu comprovo a vocês que o pregão eletrônico é a forma mais segura que tem do governo licitar. Por que eu falo isso, senhores? Eu sou um profissional de licitação pública, conheço muitos pregoeiros, muitos servidores públicos que buscam exaustivamente a transparência no processo licitatório. E da forma que foi colocado ontem pelo Fantástico, ele foi infeliz. Ele generalizou que todos os pregões eletrônicos estão contaminados. Abre aspas. Só o estado do Rio Grande do Sul estava em evidência ali. Só o estado do Rio Grande do Sul estava em evidência ali. Então vamos destacar isso. Agora, claro, os conluios de empresa, como foram colocados ali, os superfaturamentos, eles nascem antes da modalidade do pregão. Eles nascem na necessidade de uma compra, onde eu tenho o corrupto e o corruptor. O corruptor e o corrupto. Esses dois, seres aqui são o maior câncer para o dinheiro público. E isso nós temos que nos preocupar. Agora vem a minha dica. Por que a administração pública não investe num setor de pesquisa de preço? Tira isso da mão de qualquer um servidor público e leva para um setor especializado em busca de preço. Hoje o Tribunal de Contas da União já autoriza, por meio de jurisprudência, que o servidor público busque preço na própria internet, desde que não seja uma promoção, para poder o quê? Balizar preço do certame licitatório. Agora, se eu deixo isso na mão de certas pessoas que são corruptas, influenciadas por um corruptor, esse preço vai ser majorado para cima. Aí se nasce o sobrepreços, casos como aquela televisão, caso como aquela geladeira, caso como os computadores totalmente ultrapassados, caso como aquela balança, aí eu concordo. Tem que se investigar e punir essas empresas. Agora, o conluio de empresas é um crime praticado há muito tempo, nós sabemos disso, e empresários que se juntam para burlar o sistema licitatório. Agora, por que o Fantástico ontem não deu ênfase aos procedimentos contra o pregão eletrônico? Exemplo, o uso de robôs para dar lance, que foi combatido muito bem pelo Comprasnet, pelo e-licitações do Banco do Brasil, onde esses robôs hoje não conseguem mais dar lance, porque o sistema identifica que não é uma pessoa que está dando lance, e sim um programa eletrônico, burlando sistematicamente a competitividade e a igualdade garantida por lei. Por que o Fantástico não denuncia hoje as empresas que estão investindo, que nós sabemos, em contratar hacker para banir IPs, para causar uma simulação de alto tráfego na internet, para causar o que? Lentidão e ser beneficiada? Existem N formas de burlar o sistema eletrônico externamente, que precisam ser combatidas pelas agências especialistas no Brasil em telecomunicações. Mas o sistema de registro de preço, o sistema de pregão eletrônico, ele não é tão manipulável como foi colocado no Fantástico ontem. Então assim, Fantástico, quando for colocar uma reportagem desse porte,
na mídia. Procure especialistas, nós não cobramos nada para isso, para instruir vocês, para simular um pregão, para mostrar onde que está a fraude, não da forma que foi colocada. Parabéns ontem ao Ministério Público, né? Não só o Ministério Público, mas o Ministério Público de Contas, os Tribunais de Contas, a Polícia Federal, que investiga agressivamente esse tipo de pessoa que burla o sistema eletrônico. Os acordos formais, o conluio, como vocês viram ontem ali, a compra de proposta, aquele cidadão comprando a participação do outro por 100 mil reais. Isso não é novidade, porque isso o Ministério Público tem conhecimento, o Tribunal de Contas tem conhecimento. Nós precisamos nos juntar para coibir. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, senhores, a corrupção ela só acontece se tiver um sim. De um lado eu tenho um corruptor, de outro lado eu tenho um possível corrupto. Quando o corruptor faz a proposta, esse possível corrupto pode dizer sim e se tornar um corrupto ou não e não ser um corrupto. Nós temos um Brasil também muito transparente, que sabe aplicar o dinheiro público. Não é em cima de fraudes, né, de algumas licitações que são fraudadas, que nós podemos generalizar uma massa de pessoas que trabalham em prol de licitação. Eu sou especialista em licitação há 23 anos, eu conheço muitos pregoeiros, membros de comissão, presidente de comissão que honram o seu nome. E digo mais, fantástico, uma reportagem dessa é perigosa. Por que ela é perigosa? Ela afasta a vontade de um servidor público de exercer a função de pregoeiro. Ela afasta a vontade de um servidor público de ser membro de comissão de apoio, porque o que ele recebe em seu salário é muito pouco para uma responsabilidade como essa. Ela também afasta empresas do bem que gostariam de vender para o governo por ter medo de vender para o governo. Hoje todo mundo tem medo da corrupção. Então, fantástico, está na hora de fazer uma reportagem bem feita. Uma reportagem que vai chamar a atenção da sociedade. Que tal, fantástico, fazer uma reportagem mostrando todos os tipos de fraude e ensinar a população do país a fiscalizar um contrato, a fiscalizar uma entrega de um produto, a questionar a qualidade, a questionar a aplicação do dinheiro público. Aí sim nós estaríamos usando uma mídia como Rede Globo em função do quê? Do povo, ensinando o povo a fiscalizar. Se eu ensinar o povo a fiscalizar, eu vou muito mais longe, que eu vou ajudar o Tribunal de Contas, eu vou ajudar o Ministério Público, eu vou dar ferramentas a eles para que combatam essas empresas. Infelizmente, no Brasil, existem empresas do porte dessas que foram mencionadas no Fantástico. Existem empresários que só pensam em si mesmo, mas eu defendo muitos empresários que pensam no todo. Muitos empresários que venderam honestamente para o governo estão hoje sem receber o seu dinheiro por força de uma auditoria por causa dos corruptos. Muitos empresários que venderam para o governo, de forma transparente e não estão recebendo o seu dinheiro porque a verba para pagar a sua conta foi desviada para pagar a conta de um corrupto. Então, pensem nisto. Nós podemos mudar o Brasil, mas podemos mudar o Brasil levando informações o quê? Verdadeiras. Informações que tenham base, sustentação e não colocar uma reportagem no ar onde deixou o pregão eletrônico totalmente em subjetividade. Eu sou parceiro, eu contribuo para qualquer projeto anticorrupção, porque eu vivo de licitação pública, ok? Fica aí a minha informação e me coloco ao inteiro dispor para responder qualquer pergunta aí no que for feito no nosso aí canal de distribuição de informação, vamos dizer assim, no nosso canal do Facebook. Um forte abraço a todos.